Tá dando para ouvir tranquilo aí? Amém? Ou tá mais baixo o microfone? Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Nós vamos pegar e ler a partir do versículo 10 até o versículo 31. Êxodo 14, do 10 ao 31. Cumprimento a todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, e aqueles também que estão através da live. Amém? Todos acharam? Então, Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10, diz assim: Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e reclamaram a Moisés: Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: Não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes nesse momento, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel somente que marchem. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar afastar-se. Então tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. E os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de águas dos dois lados, em caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra, seus cavaleiros. E pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens de faraó. O Senhor emperrou as rodas dos seus carros de guerra e fez-o andar com dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor combate a favor deles contra o Egito. Então o Senhor ordenou a Moisés: Estende novamente a sua mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre os seus exércitos de cavaleiros. Moisés então estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir por meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos lançados na praia. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.
Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Pai Santo, não seja a palavra de um ser humano, Pai, mas a Tua palavra sobre a nossa vida, Senhor. Pai, toca no profundo de nossos corações, Pai, porque o grande livramento e a libertação que o Senhor nos deu é total. Na cruz do Calvário nós somos totalmente libertos do Egito, de Faraó e de todos os empecilhos, Pai Santo, que vêm contra nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos hoje atravessar em terra seca e chegar, Pai Santo, do outro lado do mar. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Pode assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quando Israel foi escravizado pelos egípcios, eles ficaram naquela terra 430 anos. A palavra do Senhor nos afirma que mais ou menos em 390, Moisés tinha mais ou menos 40 anos de idade. Ele havia sido salvo milagrosamente através do rio Nilo e criado na casa de Faraó, porque a filha dele havia achado ele das águas. Por isso o nome dele é Moisés, tirado das águas. E ele cresceu no palácio de Faraó até os seus 40 anos, sabendo ele que ele era um hebreu. Ele não pertencia aos egípcios. E um dia, ele encontrou um homem egípcio batendo num contemporâneo dele, num conterrâneo dele, num homem que era israelita, hebreu como ele. E ele, ao invés de ter uma reação calma, ele assassina o egípcio. Ele mata o homem. E todo mundo naquela terra descobriu que Moisés era assassino. E ele teve que fugir para não ser morto. E a palavra de Deus diz que ele vai para o outro lado da terra, num lugar chamado de Midian, num deserto. E ele vai passar lá dos 40 até os 80 anos de idade, no dia em que o Senhor chamou ele de dentro da sarça. E a palavra de Deus diz em Êxodo 3 que Deus chamou ele para livrar o povo de Israel que estava no Egito, porque os filhos de Israel clamavam a Deus. Então Deus, meus irmãos, vai chamá-lo com uma missão única em todas as escrituras, de libertar o povo. E Moisés, ele a primeiro momento, como muitos de nós, ele gagueja, ele não quer fazer, ele não está com vontade, ele começa a dar desculpa. E Deus vai tirando todas as desculpas dele, para que não sobrasse desculpa. Então, no final, ele aceita fazer aquilo que Deus quer. Ele aceita o ministério dele, de ser o libertador de Israel. E ele parte para cima de Faraó e de todos os feiticeiros do Egito. E ele começa a lançar sobre aquela terra 10 pragas. E cada uma daquelas pragas tinha o efeito de destruir a moral de um deus egípcio. Se você for lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 12, diz assim para mim e para você, que Deus falou a ele o seguinte: e naquela mesma noite eu passarei sobre a terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O intento de Deus, ao lançar pragas sobre aquela nação, não era simplesmente causar o terror no povo, mas era mostrar que Ele é o verdadeiro Deus, e que os outros deuses não são nada. Ele infestou o Nilo de sangue, porque o rio era tido como um deus, porque tudo que se plantava, dava. Ele lança sobre aquele povo feridas, porque aquele povo era extremamente higiênico, enjoado com o seu cuidado, amavam muito os seus corpos. Então Deus mostra que o corpo, ele é perecível. Deus destrói as suas colheitas. Deus tampa a luz por 3 dias. Por quê, meu irmão? Porque o sol era tido como um deus. E é algo que nunca se apaga. Mas Deus apagou, para que aquele povo visse que Ele era o Senhor. E por último, Deus vai tocar na figura do faraó, que também era tido como um deus. E por conta disso, os egípcios deixaram os israelitas saírem da terra. E não só deixaram, como abençoaram aquele povo para ser despachado dali. Se você ler no capítulo 12, a Bíblia diz que os egípcios empurraram o povo de Israel para fora da terra, com dinheiro, com ouro, com prata, com mantimentos, com suprimentos. E muitos egípcios também creram que Deus era Senhor. Então eles marcham para fora do Egito. Mas chega num certo lugar chamado de Pi-Hairote, que esses homens eles se defrontam com o Mar Vermelho. E ali eles não conseguiriam passar. Porque o que dá a entender é que eles ficaram num lugar mais ou menos como esse púlpito. Ó, uma beirada torta, que é côncava para dentro, e eles não conseguiriam passar ali,
de tal maneira que os egípcios iam encurralá-los. E a Bíblia diz que Faraó endureceu o seu coração contra Deus para matar o seu povo. E ajuntou 600 carros de guerra. Parece que para nós é pouco hoje, mas naquela época era um grande exército militar. Se eu pudesse comparar hoje o que era o Egito a uma nação de hoje, seria equivalente a uma China ou uns Estados Unidos. Era a maior potência daquele tempo. E Deus vai devastá-los. Não vai sobrar nada. E a Bíblia diz que eles marcham contra o exército de Deus. E aqui vou começar a minha pregação. A palavra diz que o Egito, ele é um tipo do mundo. Quando Deus ele chama Moisés para resgatar o povo de Israel, aqui tem uma simbologia para mim e para você. Moisés é um personagem no Antigo Testamento equivalente a Jesus no Novo Testamento. Ele é um legislador, ele é um libertador. Ele é um homem que representa Deus. E o Egito representa o mundo do qual eu e você nós fomos tirados. Hoje na parte da manhã o pastor ele ensinou que nós estamos numa sociedade pós-cristã. O que é isso? As pessoas acham que o cristianismo não é mais necessário, que o cristianismo é inútil. Só que para surpresa delas, elas foram criadas, elas foram levantadas numa sociedade que tem como modelo o modelo cristão. Então, quando ele diz para mim que o modelo cristão não serve, então a resposta é básica: você não deveria ter nascido nesse modelo, meu filho. O modelo cristão é o que fez a nossa sociedade ser o que é hoje. É por conta do cristianismo que nós temos tecnologia. É por conta do cristianismo que as pessoas começaram a estudar as coisas. Então, o mundo que é representado pelo Egito tenta lutar contra Deus, tenta tirar a presença de Deus, tenta tirar a figura de Deus. A Isabela leu em Romanos capítulo 5, que Deus ele salvou pecadores que eram inimigos dele. E se você continuar lendo, ele vai dizer mais, que esses mesmos pecadores, eles tentam sufocar a imagem de Deus. Tentam dizer que Deus não existe. Mas eu creio que o Senhor existe na minha vida, porque Ele me resgatou lá do mundo, me tirou daquele Egito, daquela terra que não tinha nada para mim, e me trouxe para uma terra prometida. Amém? Esse mundo, meus irmãos, que é representado por esse povo, ele tem alguns confortos, ele tem algumas ideologias, que nós temos que prestar atenção. Há coisas que estão solapando, estão destruindo a fé, estão destruindo a igreja. Eu não estou dizendo de deixar o mundo entrar dentro da igreja. Não. Já entrou em muitos lugares. As pessoas não suportam mais escutar que precisam servir a Deus unicamente. Não suportam mais que precisam abandonar o Egito, que precisam abandonar as velhas práticas que nós tínhamos. Ei, você foi salvo, você foi transformado, é necessário abandonar a velha vida. 2 Coríntios 5,17 diz que você é uma nova criatura. Você não faz mais parte desta criação, você é nova criação. E você está com Deus agora, e não pertence mais a esse mundo. Lembra que Jesus disse algo interessante? Ele diz assim: o meu reino não é desse mundo. Então você não pertence mais a esse sistema, amém? Você está guardado desse sistema, você está guardado porque quem te guarda não dormita. Quem te guarda não perde as batalhas, como foi cantado aqui. Então esse mundo, ele traz ideais que tentam suplantar a Deus na sua mente. Tentam destruir a Deus na sua mente. Tentam negar o efeito de Deus na sua vida. O efeito da cruz no seu coração, na sua família. Como, meus irmãos? Lançando por terra aquilo que você acredita. Você é crente? Então por que você passa essas dificuldades? Você é crente? Então por que você está sofrendo no seu trabalho? Você é crente? Então por que você está doente? Então por que o fulano de tal que você conhece, que você é filho, que você é pai, está doente? Você não deveria ter dificuldades na sua vida. Afinal de contas, você serve a um Deus Todo-Poderoso. É isso que o mundo lança sobre nós. É isso que o mundo lança, a dúvida. Mas a Bíblia está dizendo que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para todos sempre. Amém. Esta é a resposta que nós temos para eles. O Senhor nos tirou do Egito. E não é porque Ele nos tirou de lá que não passaremos dificuldade. Mas Ele garante que em cada momento estará conosco.
Seja um momento de abundância, seja um momento de escassez, seja um momento de alegria, seja um momento de tristeza, o Senhor estará conosco. Em segundo lugar, um segundo ponto é que Deus te libertou da escravidão de Faraó. Faraó aqui é um tipo de Satanás, é um tipo do demônio, do qual as pessoas creem que não existe mais. Há uma parte da cristandade que crê que este mundo não possui um inimigo espiritual. Mas deixa eu te dizer algo, a palavra de Deus afirma com todas as letras que existe alguém que quer tomar a sua vida. E Faraó aqui, ele é um tipo dele. Eu vou te dizer algo que Faraó fez para tentar trapacear em cima de Moisés. Quando Deus começou a devastar o Egito com a primeira, a segunda, a terceira praga, Faraó começou a sentir a mão pesada. O diabo começou a sentir a mão pesada sobre ele. E ele tentou negociar com Moisés. Olha, o que vocês querem de verdade? Não, nós queremos ir embora adorar a Deus no deserto. Aí o Faraó falou o quê? Faz o seguinte, pega só os homens e vai só os homens. Deixa as mulheres e as crianças aqui. O diabo quer só metade adorando. Quer só metade da família nos pés do Senhor. Quer só metade. Quer só o pai, quer só a mãe, quer só os filhos. O diabo não vai deixar todo mundo ir. Ele vai tentar negociar. Em segundo lugar, depois de ser mais devastado um pouco, ele vem com a segunda oferta. Faz o seguinte, vai a mulher, vai os filhos, vai os homens, mas os bens ficam. O diabo não quer a sua consagração total a Deus. Ele quer que você esteja consagrado pelas metades. Ele quer que você esteja consagrado pelas partes. Não, a minha vida financeira pertence a Deus, mas a minha vida pessoal não. A minha vida pessoal pertence a Deus, mas o meu matrimônio não. O meu casamento pertence a Deus, mas os meus filhos não. Pelo contrário, tudo que você tem, todas as áreas da sua família estão cobertas pelo sangue de Jesus. Paulo em 1 Coríntios diz assim para nós, se a mulher ela é crente e o marido não é crente, o testemunho dela vai santificar o marido. Amém? Se o homem é crente e a esposa não é, vai santificar a esposa e os dois santificarão os seus filhos. A vitória é total. E por último, já que não deu para vencer do jeito, né, na negociação, apertando Moisés, quando Moisés ele sai do Egito, ele tenta com um último ataque. Agora, eu não consegui vencê-los na base do negócio. Eu não consegui imitar as pragas. Eu não consegui atrasá-los. Então agora eu vou matá-los. Eu vou matá-los. E aqui que muitos cristãos, eles não entendem o que o diabo quer de verdade. Alguns acham que o demônio quer dar dor de cabeça nele. Que o demônio quer dar uma encravada nele. Meu irmão, não. O diabo, ele quer destruir totalmente a sua alma. A sua vida. Ele quer causar um estrago irreparável. E é disso que Deus está livrando a sua vida e a minha hoje. Amém? Ele quer jogar você lá na sarjeta e jogar um caminhão de areia, 2, 3 e deixar você lá. É isso que ele quer fazer. Ele quer devastar totalmente a sua casa. E muitos de nós, às vezes nós ficamos um pouco desconexos da vontade de Deus e nós não percebemos o adversário agindo. Mas a Bíblia mostra para nós, desde Gênesis no capítulo 3, quando Deus ele promete Jesus que Jesus esmagaria a cabeça de Satanás. Que Jesus esmagaria a cabeça do inimigo. E você hoje, a Bíblia diz que hoje você pode pisar em serpentes e escorpiões por conta do sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Ei, crentes, cristãos, você tem autoridade para repreender isso no seu lar, na sua casa. Você tem autoridade. Glória a Deus por isso. Você tem autoridade. O que é isso? Jesus te entregou uma ordem para você poder expulsar, lançar por terra esse tipo de coisa. Como? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, colocando louvores na sua casa, entoando. Meus irmãos, use tudo isso a seu favor. Esteja diante da presença de Deus.
Amados, Faraó, ele não desistiu até o último momento. Mas aqui eu quero que você preste atenção no como que Deus foi grande na vida daquele povo e é grande na minha e na sua vida. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que guiando o povo de Israel, ia uma nuvem na frente, e aquela nuvem clareava de noite e soltava um vento fresco de dia. E junto daquele povo ia um anjo de batalha. Alguns homens, alguns estudiosos creem que era o próprio Jesus Cristo que andava com aquele povo no deserto. Quando os egípcios começaram a chegar, quando Satanás se aproximou daquele povo para destruí-los, a Bíblia diz que a nuvem passou para trás, e o anjo do Senhor deu a volta por trás do arraial para proteger o povo do Senhor do adversário. E a Bíblia diz que a nuvem escureceu do lado dos egípcios e clareava dos lados dos israelitas. Quando você está na presença de Deus, o adversário ele é escurecido, ele é cegado para que não toque a sua vida. Amém? E Deus ilumina os seus passos, ilumina o seu caminho. A palavra nos garante isso. E a Bíblia diz mais, que todo o tempo em que eles tentavam atravessar o mar, quando os egípcios estavam achando que estava chegando, não estava chegando nada. O diabo andava e não podia encostar naquele povo. E aquele povo começou a atravessar o mar em seco. Ele levanta as mãos, Deus manda um vento e eles começam a andar em seco. Mais ou menos 3 milhões de pessoas atravessando um mar a pé. E a Bíblia diz que o diabo ele é arrogante, ele não ficou para trás. Ele pegou os servos dele e começou a entrar dentro do mar. Não desistiu nem no último minuto. Um coração obstinado. E a Bíblia diz que Moisés clamou a Deus, você leu? Deus até dá uma repreenda nele, fala assim, por que está clamando a mim? Então somente mande a esse povo que marche. Tem dia que é dia de orar, mas tem hora que é hora de marchar. E aquele povo começou a marchar, a seguir o seu líder. E a Bíblia diz que eles atravessaram, não foi de dia. Se você ler o texto, diz que eles começaram a atravessar mais ou menos 6 da tarde. E aí Deus abriu o mar, começou a iluminar o povo, e eles começaram a atravessar de noite, foi madrugada adentro atravessando aquele lugar. E a palavra diz que quando começou a alvorada, ou seja, um novo dia, a Bíblia diz que Deus virou para Moisés e disse o quê? Agora é hora de destruirmos os inimigos. Estenda a sua mão e fecharei aquele lugar. Amém? E a Bíblia diz que todos foram destruídos pelas águas. Não sobrou um egípcio para contar a história. E a Bíblia diz que o povo atravessou o mar em seco. E do outro lado, confiaram no Senhor. E agora eu quero dar uma ideia sobre quem é Moisés aqui. Moisés é o libertador aqui. Moisés é um homem que representa Deus. Moisés representa Jesus. Moisés aqui, ele é um tipo de Jesus. Quando os israelitas escutaram a palavra dele, eles confiaram não em Moisés, mas no Deus que Moisés servia. Em primeiro lugar, quando você crê em Jesus, você crê que Jesus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo são Deus. Ele é Deus sobre a sua vida. É Jesus que é Deus. Faraó não manda mais na sua vida. O Egito não controla mais a sua vida. As intempéries que acontecem, os problemas, não podem mais tocar a paz que há no seu coração, porque você foi salvo por Jesus. Você creu em Jesus. E essa é a diferença. Um irmão lá na Mefígia, se eles estiverem assistindo, ele vai lembrar. Ontem ele me fez a seguinte pergunta: quando eu creio em Jesus, todos os meus pecados estão perdoados? Todos os seus pecados estão perdoados, para efeito de condenação. A Bíblia diz que você não pode mais ser condenado no tribunal do céu. Nem ser humano, nem anjo, nem diabo, nem ninguém pode condenar, porque Deus já bateu a marreta ao seu favor. Pegue Romanos no capítulo 8 para você ver. Ele diz o quê? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Quando o faraó acusar você de algo, ou você cair em algo que você fez de errado, volte-se para aquele que é Salvador, porque nenhuma condenação há sobre a sua vida. Amém?
Porque quando nós cometemos um pecado contra Deus, cometemos algo contra Deus, e nós cometemos mesmo, nós temos uma reação contrária a isso. Nós queremos nos esconder por conta da vergonha. Porque quando nós somos pegos num ato errado, nós temos vergonha do que nós fizemos. Você tem vergonha, eu tenho vergonha. Já viu uma criança quando ela é pega no ato? Ela disfarça. Ela tem vergonha. Os irmãos que têm filho pequeno sabem bem como é que é isso. Ela tem vergonha de ser pega no ato da trambiqueiragem dela. E aí ela confessa, mas ela confessa só depois dela ser tratada. Então, corra para o Pai e confesse os erros. Não há nada de errado em você confessar. Pelo contrário, é cura, é restauração, é transformação na sua vida. Em segundo lugar, lembre-se que Jesus, ele é um libertador. Não só você não tem mais condenação, como você está livre do pecado. Você está livre do mundo, você está livre do diabo. E o que é estar livre, irmão Túlio? Você não precisa mais obedecer a estas ordens. Há alguém que está acima de você e garante o sucesso da sua missão. Esse alguém é Deus. É Deus através do Espírito Santo e da vida de Cristo que faz isso na sua vida. Amém? Por último, Jesus Cristo, ele é maior do que Moisés. Se Moisés conseguiu dividir o mar, se Moisés conseguiu trazer a lei para o povo de Israel, a Bíblia diz em João capítulo 1, do 16 ao 17, que Moisés trouxe a lei, mas por meio de Jesus Cristo veio o tempo da graça. E a graça, meus irmãos, ela destrói tudo aquilo que o diabo fez, tudo aquilo que o pecado estragou, tudo aquilo que o mundo arruinou na sua vida. A graça de Deus, ela pode vir e pode consertar, porque Deus garante isso para nós. Quando você lança a sua fé em Jesus, quando você pede a presença de Deus na sua vida, a graça, o favor imerecido de Deus, ele está sobre você. E eu queria que você pensasse nisso. O favor imerecido de Deus está sobre a sua vida. Você não merecia estar hoje aqui. Você não merecia ter sido salvo. Você não merece, e eu também não mereço, os milagres que Deus faz em nossa vida. Mas pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor que foi aqui pregado no domingo, foi pregado na sexta-feira, ele nos garante tudo isso. Amém? E por último ponto, você é um tipo dos israelitas. Você é um tipo do povo de Deus. Você percebe que no primeiro momento, o povo de Deus tem medo. Teve medo. Ué, você tirou nós lá do Egito para deixar nós morrer aqui nesse deserto? E quantos de nós não somos como os israelitas? Levanta a mão quem nunca jogou uma indireta para Jesus. Eu já joguei. Nunca jogou? Quem nunca jogou uma indireta para Jesus? Todos nós jogamos. Senhor, por que acontece isso? Senhor, por que é aquilo? Senhor, por que não prospera? Senhor, por que não vai? Por que fulano é assim? Por que não converte? É ou não é? Nós somos como os israelitas. Mas a Bíblia diz que quando Deus começou a agir, os israelitas obedeceram. Eles aceitaram o libertador. Aceite a libertação total de Jesus na sua vida. Aceite, tome para você pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tome pela fé a libertação total. É 100%, você foi comprado 100%. Meu irmão, você é 100% de Jesus. Minha irmã, você foi comprada 100% de Jesus. Você vive para Cristo. Em segundo lugar, nós somos um tipo dos israelitas porque nós cremos e obedecemos a Deus. Quando você aceitou Jesus na sua vida, você não vive mais sobre a lei lá dos homens do mundo. Você vive debaixo da providência, da presença do Senhor. Amém? Um Deus que fez chover maná no deserto, um Deus que deu água da rocha, um Deus que fez aquele povo atravessar o deserto 40 anos sem as suas roupas se desgastarem, sem o seu corpo ficar cansado, um Deus que levantou os mortos, que levanta os mortos, e que vai continuar levantando eles até o dia em que Jesus voltar. Amém? E por último, e não menos importante, no último versículo diz para nós o quê? Que os israelitas creram e confiaram no Senhor.
É tempo de crer e de confiar no Senhor. É tempo de lançar a sua fé no Senhor. É tempo de viver para Deus. Hoje o pastor usou uma expressão na aula, que é a expressão que define o cristão. Você não vive mais para você, você vive para o Senhor. Você vive para confiar em Deus. É para que quando Deus agir sobre a sua vida, como foi aqui, com esses homens e essas mulheres, crianças, aleluia, quando for assim, para que todos aqueles que estiverem em volta vejam que Deus é na sua vida. Aleluia, porque Deus disse: quando eu fizer isso contra os egípcios, todos saberão que eu sou o Senhor. Então, quando Deus agir na sua vida, você é um tipo de testemunha do poder de Deus, da graça de Deus, amém? E assim como os israelitas entoaram um cântico quando atravessaram aquele mar, nós vamos orar agora, e nós vamos pedir a Deus a sua presença manifesta sobre a nossa vida. Você vai pedir a Deus que faça você atravessar esse mar a seco, amém? E que não deixe Faraó tocar na sua vida, na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus negócios, amém? Em nome de Jesus, coloque-se de pé e vamos orar.